Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, versos 11 a 19. Gênesis 22, versículos de 11 a 19. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-lhe até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos voltaram para Berseba, onde fixou residência. A história de Abraão nós conhecemos, a história do pai da fé. E não foi de uma hora para outra, não foi de graça que Deus simplesmente disse: Abraão, você vai ser o pai da fé. Nós conhecemos a história de Abraão desde que ele estava lá na sua casa, na terra do seu pai, e Deus fala para ele: sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando nós vamos a algum lugar, nós já sabemos aonde vamos. Nós não saímos sem destino. Mas quando Deus falou ao coração de Abraão: sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei, então Abraão obedeceu prontamente a Deus. E tantas aventuras, tantas coisas Abraão passou e fortaleceu a sua fé e testemunhou do amor de Deus. E até hoje nós aprendemos as lições com Abraão. Abraão estava com a faca em punho, prestes a imolar seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amava, e em seguida queimá-lo inteiramente, como holocausto, conforme Deus tinha ordenado 3 a 4 dias antes. Nós percebemos aqui na igreja algumas crianças que ficaram doentes, e as orações que nós fizemos a Deus para que elas fossem curadas. Não obstante as crianças, mas também qualquer irmão da nossa igreja que passa por alguma enfermidade, nós então oramos para que Deus cure. Agora imagine para o próprio pai ter que imolar o seu filho. Deus estava testando Abraão, mas ele não sabia que era um teste, uma prova da fé, da obediência e da submissão de Abraão. Ele obedeceu sem vacilar, apesar da dureza do teste, da prova que Deus pediu a Abraão que oferecesse em holocausto seu filho, seu único filho, Isaque, a quem ele amava. Aquele que era o portador da promessa de Deus, que lhe havia feito. O nascimento de Isaque já foi um grande milagre. Sua mãe já tinha cessado a madre. Seu pai já próximo ali aos 100 anos. E Deus cumpriu a promessa. E agora, tendo Isaque nascido, Isaque estava ali com seu pai, aprendendo tudo o que fazia um sacerdote. Abraão sabia que Isaque morto não serviria aos propósitos de Deus. Fazer-lhe pai de uma grande nação, mas também sabia que Deus poderia ressuscitar seu filho. Quando Deus levanta Abraão, quando Deus diz que nele será bendita as nações da terra, e agora Deus pede o seu filho. Uma coisa interessante, quando eu estava vendo esse sermão, o pregador dizia o seguinte: Deus não pediu o filho para Sara. Abraão não falou a Sara, porque com amor de mãe, provavelmente ela diria: o meu filho não. Como Abraão seria pai de uma grande nação se seu filho, a quem
em quem se cumpriria a promessa de Deus, estava prestes a ser oferecido em holocausto. Abraão sabia que por mais que ele perdesse Isaque, Deus poderia ressuscitá-lo. A fé de Abraão era tão grande que ele disse aos seus servos: ficai aqui, eu e o rapaz iremos adorar, e quando terminarmos, voltaremos para vós outros. Então falamos na fé de Abraão, mas ele não imaginava o que ia acontecer, porque também o lugar do sacrifício ele não sabia. E ele caminhou, e Deus foi guiando os seus passos. E ele reconheceu que era aquele lugar, o Monte Moriá, onde ele deveria fazer o sacrifício. Monte Moriá, onde foi erguido o templo de Israel, no templo de Salomão. Próximo dali do Monte Moriá, do Monte Sião, foi onde Jesus se deu por nós. Num outro momento, Abraão responde ao seu filho quando esse lhe pergunta: meu pai, vejo o altar, o fogo, mas não vejo o cordeiro para o sacrifício. Respondeu Abraão a seu filho: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Quantas e quantas vezes nós estamos numa encruzilhada, no fim da parede, não temos para onde ir. E Deus sempre nos mostra a resposta, sempre nos dá o livramento quando nós não vemos. Quando acaba o nosso limite, Deus nos pega milagrosamente e nos livra. Abraão demonstrou total confiança em Deus. Ele não sabia como Deus ia resolver o problema, mas ele sabia que Deus ia resolver. De alguma forma, Deus ia resolver. Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar seu filho. Isaque tinha aproximadamente 16 a 17 anos. Ele levou a lenha até o local do sacrifício e deixou que seu pai o amarrasse e o deitasse no altar. Uma pessoa de 17 a 18 anos, nós podemos olhar aí para o Danielzinho, que se eu quisesse levá-lo a algum lugar à força, jamais conseguiria. Talvez ele conseguisse ainda não ser tão forte contra o seu pai, mas contra mim, facilmente ele me diria: fique aí, eu não vou, e bateria o pé. Mas Isaque deixou que seu pai o amarrasse e que o deitasse no altar. O principal momento da fé de Abraão é quando ele pega a faca para desferir um golpe no pescoço do seu filho, e depois que ele sangrasse até a morte, então ele iria tocar fogo, porque o holocausto exigia o fogo, o consumo daquele corpo até virar cinza. Então, brada dos céus e lhe chama 2 vezes pelo nome. Deus não disse do céu: Abraão, Abraão. Ele disse com vontade de interromper o sacrifício que Abraão estava disposto a fazer. Imaginemos, portanto, ele dizendo: Abraão, Abraão, porque era para impedir. E quando nós temos que impedir que alguém se machuque, nós gritamos, nós nos colocamos da frente daquela pessoa, nós abrimos os braços, nós fazemos 1000 coisas que passam pela nossa ideia para impedir que uma coisa ruim aconteça. E foi assim que o anjo falou com Abraão: não faças mal ao moço. Agora sei que me amas, porque não me negaste teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. E Deus tem todo um cuidado de trabalhar com Abraão e falar: teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Abraão olha para o lado e eis que um carneiro está preso pelos chifres, em um arbusto. Então Abraão toma aquele carneiro e o oferece-o em holocausto ao Senhor, em lugar de seu filho. Nós percebemos que Deus também tinha um único filho. Tinha não, tem um único filho. E podemos, nas nossas orações, agradecer a Deus por Ele ter oferecido o seu filho, seu único filho, Jesus, a quem Ele ama. Da mesma forma que Ele tratou com Abraão, nós podemos tratar com Deus para confessar os nossos pecados, para reconhecer que não merecemos nada do que Ele fez por nós. Abraão entende que era um teste, a prova mais dura que ele passou na sua vida. O teste não era para Deus saber do tamanho da fé de Abraão, porque Deus criou cada um de nós individualmente. Ele nos fez segundo a sua imagem, a sua semelhança. Ele colocou em nós os seus propósitos através do seu Espírito que em nós habita. Portanto, ele não precisava provar a Abraão para ele ver se Abraão seria. Ele sabia da fé de Abraão. Mas a obediência de Abraão precisou ser propagada
pelo papel que Abraão desempenha na história da salvação. Ele é aquele a quem Deus fez as promessas, as quais estavam envolvidas a salvação do mundo. Então é muito importante todo aquele acontecimento de Abraão, tudo aquilo que ele nos ensina através da sua história. A fé, a dedicação, a disposição de dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus continua nos testando, mas junto com os testes ele providencia o livramento. Ele não vai pedir o nosso filho em holocausto, porque o sacrifício que Deus se agradava era do cordeiro, do sangue dos animais. O holocausto não era um sacrifício que Deus pedia, não era uma coisa que Deus gostava, porque consumia até a morte. Não sobrava nada a não ser cinzas. O sacrifício daquele carneiro tipificava o sacrifício de Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Porque aquele carneiro morreu em lugar de Isaque. E Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Aquele carneiro nos faz pensar em tudo que Deus fez por nós. Aquela cruz era para mim. E quando pensamos na dor, na vergonha que Jesus Cristo passou naquela cruz que era para mim, e quantas vezes eu não faço a sua vontade, sequer oro, sequer canto, sequer me preparo para servi-lo, para testemunhar dele, para estar contando as histórias da Bíblia para aqueles que estiverem ao meu alcance. Ser crente hoje é muito fácil, muito cômodo. Nós temos tantas ferramentas para servir, mas nós nos esquecemos que Deus se agrada do nosso testemunho, da nossa confiança, da nossa disposição para Ele, para que Ele nos mande para onde Ele quiser. Não podemos fazer como Jonas, não podemos fazer como Pedro, ou vamos ficar olhando o relógio, será que o galo vai cantar? Será que eu falei alguma coisa que não devia? Não, nós temos que ser iguais. Deixar que Deus mova totalmente a nossa vida, que nos leve para onde Ele quiser. Nós estávamos ali há poucos instantes olhando aquele cartaz dos missionários. Missionários que vão para lugares difíceis. Estava até conversando com o nosso irmão Paulo, que vão para países onde impera lá o islamismo, países comunistas, e Deus manda os seus servos para lá e os sustenta no seu espírito. Vamos sempre nos lembrar da cruz de Cristo, que eu deveria estar lá. Amém.